Mas a igreja tem o papel de manter isso. A igreja não pode tornar legal o aborto, o adultério, como tem tornado. Foi o fulano que adulterou? Pau nele. Ah, o fulano que fez um vídeo estranho? Pau nele. Nós vimos agora esses dias aí, no estado aí, o pastor... dedinho na boca, tal. O que aconteceu? Ele foi disciplinado? Não. Ele sofreu com punição? Não. Tiraram ele da presidência da convenção, tiraram ele da sede, deram uma congregação para ele. Cara, eles premiam. Eles dão uma bênção pro cara. Ó, irmão, aqui, como o senhor fez o dedinho e tal, o senhor não é mais presidente, mas vão dar uma congregação pro irmão. Tá bom, obrigado. Fazem acordo. Aí eles querem falar, esses pastores querem falar dos políticos que fazem acordo. Eles também fazem acordo. Eles fazem acordo para ganhar eleição. Eles fazem acordo para se manter nas grandes igrejas. Eles fazem acordo para tudo, fazem acordo com o político. Eu vi um pastor do estado aí, o político, o governador, esse no púlpito, né, o governador que roubou na pandemia, ele comprou ventiladores. Ao invés de comprar os respiradores, ele comprou ventilador. E os pastores recebem no público. E o pastor diz, nós vamos precisar muito do senhor para estar na frente dessa igreja. A igreja? Você imaginou? João Batista falando para Herodes, vamos precisar muito de você, viu, Herodes? Embora você tenha casado com a mulher do seu irmão, talarico que você é, mas nós vamos precisar muito de você, para você ajudar a gente aqui. Não, cara. Não é a igreja que precisa dos políticos. São os políticos que precisam da igreja. Eles que deveriam vir até a igreja. A igreja não tem papel de convocação. Pastor não tem que convocar para nada. Leiam a Bíblia. Elias falou para Acabe, convoca o povo, eu invocarei a Deus. Nós estamos convocando o povo e não estamos invocando a Deus. Nós temos mais pastores políticos do que líderes espirituais. Esses dias teve convenção aí. O Caiado estava nas convenções aí. Nos púlpitos, pregando, falando, Deus é maravilhoso. Isso. Cara, porque é isso que virou os altares da igreja. Isso que virou igreja. Isso reflete na família. Por quê? Porque uma irmã, já falei isso aqui em outros podcasts, uma irmã que adultera com um famoso, o cara mantém lá e a irmã taca-lhe pau. Um pastor que adulterou, mas o cara tem um peso, vamos tirar ele desse campo, colocar em outro campo, vamos tirar ele daqui, colocar ele ali, vamos tirar ele daqui. Eles fazem manobras. E a pessoa manobra. Que se exploda, né? É, a outra, né? E outra coisa. E a igreja? Não, a igreja tem que aceitar. A igreja não tem que aceitar um adúltero. A igreja não tem que aceitar alguém que teve vídeos das abos com cenas horríveis. Vergonhosas. Que expõem a moral. Como que uma pessoa dessa vai subir no altar da igreja e pregar sobre promiscuidade, sobre prostituição, sobre adultério? Você estava com o dedinho na boca. Como é que prega contra o pecado? Que moral ele tem para disciplinar um irmão que vai um jovem, pastor, eu forniquei. Você está disciplinado? Então, por que o senhor não foi disciplinado? Só perdeu a convenção. Só perdeu a igreja sede. Porque é uma briga pelo poder, meu irmão. Tem que manter a máquina andando. É igualzinho a política. E aí, quando a gente vai para a igreja, nós vemos quão podre a organização está. E aí você vai mais um pouquinho para a igreja, você descobre por que está ruim. Pela uma das poucas mensagens que valeu a pena ouvir em Camboriú, da pastora Helena Raquel. Perderam-se o livro no templo. Perdeu o livro, irmão. A gente usa o livro. Eu quero levantar uma oferta. Aqui. Esse texto aqui vai dar certinho. Você precisa sacrificar o seu Isaac. Não dá certo, porque Isaac não foi sacrificado. Quem foi sacrificado foi o cordeiro. Então o irmão coloca a oferta no altar e depois o irmão tira. E deixa o cordeiro chegar. Porque Isaac não morreu. Então, a única mensagem... É aquilo lá. Exatamente aquilo. Perdeu o livro. Minha opinião, é uma das poucas mensagens, das 300 milhões de mensagens pregadas em Camboriú esse ano, que você fala assim, ufa, enfim, uma mensagem. Não, teve muitas mensagens boas, mas com perspectivas diferentes, sabe? Eu ouvi muitas mensagens boas. Ouviu? Ouvi, teve muitas mensagens boas. Claro que da pastora Helena Raquel ali, sobressaiu porque ali foi... Não digo nenhuma profecia, irmão. Na verdade, eu acho que não foi uma pregação também, assim, uma pregação, né? Foi uma pregação com pedido de confissão e pedido de perdão aos mestres que nós matamos, né? Porque os mestres não são valorizados. Que nós pentecostais... Não, eu costumo dizer que na igreja pentecostal nós não temos mestres.
Os reformadores têm mestres. E aí eu vi gente falando mal dos reformadores. Vi termo chula de pregador dizer pra baixa da égua, cozinhando os worship. Pra baixa. Assim, um termo tão chula num altar, num culto transmitido pro mundo inteiro. Não pode deixar o negão pregar. Não, mas não foi uma expressão chula, não, pastor Carlos. Chula. Vai pra baixo da égua, não é chula, não. Pro altar? Eu acho que é uma questão cultural, né? Eu já vi coisas piores. Pro altar? Eu já vi coisas Não, piores. se você viu, tudo bem. Não é pelo fato de você ter visto que alguém pode usar esse tipo de expressão no altar da igreja. Vai pra baixo da égua não é cultural, às vezes é normal em algum Não lugar. sei, eu não falo esses termos. Vai pra baixo da égua. O que significa vai pra baixo da égua? Não sei, tem que perguntar pro imbecil que falou. Entendeu? Esses termos no altar. Aí vai lá o irmão Marco Feliciano, né? Tem respeito por ele, fez um vídeo de obrigado, respeito. Né? Os Inorship parece Matrix e tal. O senhor precisa entender que no estado de São Paulo tem muita igreja worship, viu? O senhor precisa de voto. O senhor não foi inteligente, não. Não, devia ter dado seguradinha. Não, Falar besteira. Até porque a maioria desses... Porque assim, cara... É que a expressão dele ali, eu compreendi o que ele falou. Porque você compreende tudo, porque você é falso. Não sou falso. Você é hipócrita. Não sou hipócrita. Você parece parente do James. Não, a questão... Hipócrita. A questão porque do a questão não tem questão. A questão é o seguinte, o cara fala mal... Ó, se eu falar mal de você, eu não sento à mesa com você. Se eu falar mal do pagode, eu não ouvirei pagode. Por quê? Porque eu tenho bom senso. Agora, se eu falo mal do worship, eu não posso cantar worship, né? Mas ele não falou mal, gente. Não falou. Ele estava falando no contexto ali, específico. Entendeu que hoje estava fazendo uma crítica construtiva para as canções do worship que repete várias vezes. E aí, era e aí sobre isso? E aí o que acontece? Em uma pregação, em algum momento, você dado pela empolgação, você acaba se excedendo na sua não, fala, mas então era sobre isso que ele tá falando? Sobre repetir as coisas? Sobre repetições. As repetições. Sobre a questão... Na verdade, a fala do pastor Marco Feliciano ali foi o seguinte, é que a galera do worship vive criticando os pentecostais. Então, ele acabou defendendo as canções pentecostais, porque para a galera do worship, os pentecostais não são adoradores. Só eles que louva daquele jeito meloso, que parece uma Matrix. Mas você viu alguém do worship falar isso? Tem vários, né? Você vai nas igrejas worship, muitos criticam os irmãos pentecostais. Alguma igreja worship que você foi, você viu eles criticando? Já vi várias críticas do pentecostal. Você ouviu? Criticando as irmãs do coque. Você tava lá? Criticando os irmãos do coque não é crítica. Criticando os irmãos que rodam, que irmãs do coque não é crítica. Irmãs do coque não é crítica. Irmãs do coque é um jeito carinhoso de falar das irmãs de oração, que são mulheres de Deus. Eu já vi criticando as irmãs do coque. Não dizendo a respeito das irmãs do coque. Eu já vi muitos dizendo que nós, como pentecostais, não sabemos adorar, que nós não temos louvor de adoração, não temos música de adoração. Pô, é só eles que sabem adorar, é só eles que têm música de adoração. Essa foi a colocação do pastor Marco Feliciano. Entendi. Ele estava rebatendo uma crítica dos worship contra os pentecostais. Entendi. E aí também falou dessa repetição de... Vai pra baixo da égua você, Marcones. Aí falou por causa dessa repetição de hino, né? Que os caras usam repetição de hino. Por exemplo, Deuteronômio também é repetição de tudo. Por exemplo, Salmo 136 não pode também, porque é repetição. Os serafins cantados dentro do trono também repetia santo, 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 também é repetição. Mateus, Marcos, Lucas também é repetição, mas não pode repetição. Se fosse da Assembleia de Deus, podia, porque a Assembleia de Deus canta a estrofe e canta o coro, canta a estrofe e canta o coro, é tudo repetição também. Então assim, é falta do teu que pregar. Sobe no púlpito e prega a palavra. Aquele que tem a minha palavra, prega a minha palavra. Não tem que falar de reformador, não tem que falar de worship, prega a palavra, irmão. Prega a palavra. Na verdade, só pregar. Eu entendi o contexto. O altar, o altar não é para rebater crítica. É a mesma coisa. Altar, Deus não precisa. Você pega os reformados que fala que é contra os dons do Espírito, que fala que esse negócio de falar em línguas estranhas é coisa de gente fanática, lunática. Aí você não pode se defender. Deus não precisa que ninguém decida. Deus não precisa que ninguém decida como ele deve ser adorado e que tipo de ritmo de louvor que ele gosta. É Deus que decide como ele quer ser adorado. O Pai não procura a gente para observar os adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não quero chip, eu quero fogo, eu quero fogo. É só meter fogo no mato, meu irmão. Entendeu? Então assim, é uma coisa medíocre, patética. Por quê? Cara,
É Deus que define como quer ser adorado. Os que cantam worship receberam de Deus inspiração para cantar aqueles hinos. Eles compuseram aqueles hinos, aquelas músicas, por inspiração divina. E são lindos. E tem uma coisa dos louvores worship. Eles são muito, mas muito mais cristocêntricos do que os hinos pentecostais cantados por nós. Os nossos hinos são antropocêntricos. Poucos louvores adoram a Deus do meio pentecostal, que exaltam a Deus. A maioria são antropocêntricos. A maioria canta por irmão, canta por... Até os hinos da harpa é assim. Tem um monte de harpa que é o quê? É cantando pro irmão. Na batalha contra o mal, cedalé, os guerreiros se preparam. A maioria. Aí você pega, tem hino da harpa que seria o worship gospel? Tem. O worship pentecostal? Tem. Qual? 462. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Então tá, então tem. Então assim, agora querer... isso aqui é de Deus. Cara, não dá. Quem somos nós para definir o que é de Deus e o que não é de Deus? Quem somos nós para dizer assim, aqui não canta, esse aqui canta. Sabe por quê? Porque a hipocrisia mora aqui. Eu falo mal da igreja da Parede Preta e depois eu pregar na igreja da Parede Preta. Eu falo mal dos hinos worship e depois eu não tem um cara tocando worship. Eu falo mal do cara que canta com teclado tocando e aí quando eu vou lá eu peço pro cara tocar, colocar um fundo musical do Camboriú pra eu me sentir nos Gideões. Então assim, é uma coisa patética usar o altar que faz 40 anos obra missionária pra falar isso, cara. Prega a palavra, fala sobre missões. Falar mal de worship é missão, falar de reformados é missão, falar mal de não sei o que é missão, sair gritando é missão, falar que os pregadores não têm direito de cobrar porque eles não compraram o azeite não é... Eu concordo que o azeite não é meu, mas também deveria falar dos pastores que estão ricos e pobres de rico às custas da igreja. Mas por que não fala? Porque se fala é cancelado. Então é mais fácil bater no itinerante que não tem igreja e falar assim, Deus mandou bater. O cara pá, bate no itinerante, porque você não pode vender, porque você não tem azeite, porque o azeite não é seu. Aí um monte de gente assim, olha que mensagem poderosa. E foi poderosa, claro que foi poderosa. Mensagem poderosa, falando aí daqueles pregadores mercenários. Mas por que não falou dos pastores mercenários que também cobram, vivem as coisas da igreja? Tem uns que ganham 100 mil reais, ganham mais do que jogador de futebol. Por que não bateu? Porque a hipocrisia mora ali. É mais fácil bater no itinerante do que bater no presidente que tem as agendas canceladas. Essa gente prega pela agenda, prega a mensagem, o evangelho da conveniência, prega porque é conivente bater no cara que é itinerante, como às vezes você vai numa igreja e o cara que não é muito sábio, ele bate no púlpito pra igreja vibrar, só que quem convida ele não é a igreja, é o pastor da igreja. Eu não tenho compromisso com o pastor, não tem. Se você não tem compromisso com o pastor, você não pode pregar na igreja. Então essa onda de que, nossa, que mensagem maravilhosa. Eu não cobro R$1 pra pregar. Parabéns que você não cobra R$1 pra pregar. Parabéns. O fato de você não cobrar não quer dizer que eu não possa pedir. Não quer dizer que eu não possa pedir. O fato de você ir lá na igreja por amor, por fé, por sei lá o quê. Tá tudo certo, pode ir. Teve um outro hipócrita que pregou lá e falou o quê? Eu te conheço, Jacó, cobrando 5 mil. Liga pra ele hoje. Ele não vai de graça na sua igreja. Ele não vai pela passagem. É isso que eu falo pra você. É um palco de hipócritas que perderam o livro. E pregam por quê? Você tá lotado de presidente aqui. Se eu bater nos itinerantes e falar bem. Os caras levam meia hora falando da mulher, meia hora falando dos amigos que estão no púlpito, e 40 minutos, 30 falando de Deus, e o resto falando mal de todo mundo. Assim, aquilo é um trabalho de missões ou é o quê? É um lugar de desabafo, é um divã missionário aqui dali. O cara deita, eu vou desabafar. Desabafa, meu filho, você tem 1 hora pra falar. Aí fala, aí sai. Aí o mais importante é o resultado final. Qual é o resultado final? Todo mundo pulando, gritando, saltando, plantando bananeira, e alguém canta um forró pra animar, e pá! E aí eu, foi demais.